Veja no ICL Notícias, segunda edição. Flávio é café com leite. Nunes Marques manda tirar do ar pesquisa que apontou queda do 01 após escândalo Master. Delação Mequetrefe. Proposta apresentada por Vorcaro minimiza doações à Dark Horse e não convence a Polícia Federal. Recado direto para Trump. Lula prepara críticas ao protecionismo comercial na cúpula do G7. Solução que parece distante. Israel e Irã suspendem novos ataques após violarem cessar-fogo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando mais uma semana também. Você com a gente aqui no ICL, acompanhando as notícias. Nesse dia 8 de junho de 2026, quero dar uma boa tarde especial para Rondônia, a rádio web portal Machadinho, que faz parte da nossa rede de retransmissão do ICL. Se você quiser fazer parte, é claro que você pode enviar um e-mail para retransmissão@icl.com.br, dá um alô para a gente e já dou um alô também para o meu parceiro diário, Chico Sá. Boa tarde para você. Boa tarde, mais uma emissora poderosa chegando aí para a Super Rede ICL. Que bacana, beijo aí pro pessoal de Rondônia. É isso, para Machadinho. Machadinho. Maravilhoso. A gente está ampliando aí, não conheço o Machadinho ainda. Olha só, acho que é a primeira vez que eu ouço isso. Finalmente, aqui. Mas irei em breve, hein? Bom demais. E a gente, claro, todos os dias dando uma boa tarde aqui, o nosso abraço especial para a nossa grande rede que está cada dia maior de rádios, de televisão, de portais que estão junto com a gente. Chico, a gente vai abrir esse programa trazendo um alerta do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, esse alerta de perigo em estados. Vamos dar uma olhada, mas eu vou dar um destaque aqui para a região norte, essa área mais afetada, como a gente pode ver no mapa. Tem os estados, abrange os estados de Roraima, Amazonas, Pará e Amapá, que você está vendo aí na sua tela, né? Que estão sujeitas a chuvas intensas. Tem outros pontos, né, de perigo potencial. Perigo potencial é o que está em amarelo em estados das demais regiões do nosso país. E alertas que valem para tempo seco bem nessa região central, nessa região amarela no centro do nosso mapa. E ainda tem um trecho ali no sul do país que tem o risco de tempestades. Então, é importante a gente ficar de olho nessa tendência. Falamos muito da chegada do Super El Niño, então tem uma tendência para que esses eventos extremos se intensifiquem. Daqui a pouco a gente tem uma conversa com um especialista em mudanças climáticas. Importante a gente conversar com quem entende, né? Sim, não. Informação de qualidade nessas horas. Assunto cada vez mais sério e tem que se preparar, né? Governos estaduais, municipais ou governo federal tem que se mexer e prevenir, porque o sinal de catástrofe é real. É isso aí. A gente vai ter o Pedro Ivo Camarinha, que é especialista, como eu disse, em mudanças climáticas e desastres também, entender como os governos podem se preparar. Então, a gente volta a falar sobre esse assunto ainda neste N2, mas já trazendo esse destaque para você na abertura do nosso programa. E partimos também para falar de política. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, atendeu a um pedido do Partido Liberal e determinou hoje a retirada do conteúdo e a suspensão da divulgação da pesquisa do Instituto Atlas Intel. Essa pesquisa que apontou em maio uma queda de 5 pontos nas intenções de voto do pré-candidato do PL, o Flávio Bolsonaro, e a gente lembra que esse movimento de desgaste eleitoral do Flávio ele foi identificado por outros institutos, por outras pesquisas também. A Datafolha, a Quest também. E a divulgação desse levantamento da Atlas Intel aconteceu depois da divulgação da reportagem do Intercept Brasil, daquele áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Bom, o que alega o Partido Liberal?
alegou ao TSE que o questionário do Instituto teria sido estruturado para induzir respostas negativas sobre o senador Flávio Bolsonaro. E aí, para o Nunes Marques, que tomou essa decisão agora, há indícios de indução para contaminação das respostas, comprometendo a metodologia da pesquisa. A decisão individual do ministro ainda deve ser levada a referendo, então, do plenário do tribunal na sessão dessa terça-feira. Vamos ficar de olho, mas o caminho é o seguinte, só para recapitular, Chico, e a gente chamar também o nosso convidado. O ministro deu 2 dias para que a Atlas apresente uma documentação técnica complementar sobre os pontos que foram questionados pelo PL. Em seguida, o Ministério Público Eleitoral vai se manifestar sobre esse caso e depois o caso ainda volta ao crivo do TSE para decisão definitiva sobre essa pesquisa. Eu vou chamar aqui o nosso convidado, o Adriano Wilson, que é jornalista. Adriano, um prazer te receber aqui no N2, seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Chico. Um prazer aqui. Obrigado pelo convite. Queria pedir desculpas para a audiência, para vocês, pela minha voz, mas o Chico vai me entender. Ontem teve aqui a final da Copa Verde. Ah, e sim. o Paysandu jogou contra o Anápolis, tinha perdido o primeiro jogo por 3-1 e ganhou ontem de 4-0. Eu estava no Mangueirão e ficou difícil segurar a voz. Estou um pouco afônico aqui. Muita gente voltando do mas a feriado emoção foi muito. com a voz, Boa, Adriano. com a voz rouca. Não, mas o motivo mais do que nobre. Exatamente. Papão da Curuzu. Motivo, papão da Curuzu. Mais do que compreensível. Maravilha, mas ó, pode ficar Ex-campeão da tranquilo. Copa Verde. Não é pouca coisa, não. Tá um sinal aí. Vitória campeão da Copa do Nordeste e o Papão traçou tudo lá do Norte. Está muito bem justificado. Eu vou trazer aqui também o posicionamento da própria Atlas, que saiu agora há pouco, que é uma nota que diz o seguinte, abre aspas, estamos tranquilos e confiantes de que a situação será devidamente esclarecida a partir da análise técnica dos fatos e da metodologia empregada e confiamos no colegiado do TSE para afirmar a robustez técnica e a legalidade do estudo, fecha aspas. Então, já temos um posicionamento da Atlas, Adriano, mas eu queria primeiro te ouvir, depois o Chico também, sobre o precedente. Muita gente já ficou preocupada num primeiro momento com essa primeira decisão do Cássio Nunes Marques, de que é um termômetro de como é que as coisas vão funcionar nessas eleições, Adriano. De fato, parece que ele mostrou a que veio, né? Parece que ele já deu as cartas aí, já botou tudo muito claro. E parece que as decisões dele nesse processo eleitoral vão ser sempre nessa linha, né? Sempre favorecendo o grupo político que o colocou nessa posição. E eu estava lendo aqui a justificativa, né, do PL, quando entrou com a ação, e também a defesa da Atlas Intel. E um dos pontos que me parecem muito claros ali é que o PL argumenta que o Instituto não poderia mostrar os áudios, né, os áudios lá do Flávio para o Vorcário pedindo dinheiro para fazer o filme sobre o pai, e que a exibição desses áudios enviesaria a pesquisa, né? Mas a defesa da Atlas Intel, e aí me parece muito claro isso, eles dizem que os áudios foram mostrados após as respostas. Então, as pessoas que responderam a pesquisa respondiam a pesquisa com base no que tinham ouvido na imprensa, com base no que tinham visto no noticiário. Depois que essas respostas foram enviadas, as respostas foram computadas. No final desse processo, as pessoas recebiam um link para aí sim fazer uma segunda pesquisa com base que tentava medir a reação das pessoas ao ouvirem os áudios, né? Então é um segundo momento após a pesquisa principal em que os respondentes tiveram que reagir a esses áudios. Então me parece uma defesa muito, muito clara, né? Então se essa acusação do PL de que os áudios serem exibidos no momento da pesquisa induziria o respondente a ter uma resposta negativa, isso não me parece que tem fundamento na metodologia da pesquisa, né? A defesa da Atlas Intel me parece muito clara e derruba essa acusação do PL. Mas, de fato, é uma decisão que tem que ser revista, né, pelo plenário do TSE, e a gente tem confiança de que eles vão rever, mas, de toda forma, isso deixa claro o que o Nunes Marques vai fazer
daqui até outubro. E mesmo esclarecendo, né, Chico, apresentando esses dados técnicos que foram solicitados, fica um primeiro mal-estar já com o Cássio Nunes Marques, né? Eu acho que fica o cartão de visita dele ali, ó. Eu sou esse aqui. O meu perfil é esse, sou aliado e vamos embora. Mas cabe ao plenário reverter essa situação e deve reverter. E esse áudio ele é exibido, acho que é na 47ª pergunta, no finalzinho, na rabeira de tudo lá, vem o áudio. A pessoa já tem respondido em quem vai votar, tanto na espontânea quanto na provocada ali, ou seja, já tem passado por todo o processo. E mesmo assim, essa pesquisa Atlas, aliás, a qualidade dela, o que ela tem de boa e tem tido de boa, é que costuma ter links, inclusive. É uma pesquisa de internet. Não é alguém que encontrou ali a pessoa no Mangueirão ou no Ver o Peso e perguntou em quem vai votar e ficou por isso mesmo. É uma pergunta de internet. Então, não é algo desconhecido. É porque o resultado realmente é desastroso e ele foi por questionamento, o candidato. E aproveitando que a gente está falando desse candidato também, Chico, eu queria falar aqui sobre propostas, ou ausência de propostas também, né? Porque o Flávio Bolsonaro ele ainda não apresentou oficialmente um plano de governo, mas a pré-campanha presidencial do Flávio... você fica tranquilo, Chico. Tá todo mundo com tosse, a gente está nesse período, né? Não, cheguei do Ceará... É tosse, mas tá tudo certo, gente. Seguimos aqui, a gente respira fundo, toma uma aguinha e toca o programa. Bora. Mas o Flávio Bolsonaro... a campanha dele, né, a pré-campanha, melhor dizendo, já mostrou a que veio, já está deixando claro para o debate público também. Até agora, as principais propostas e bandeiras que são associadas ao Flávio Bolsonaro estão bem claras, né? Tem uma defesa da anistia ampla para o pai dele, o Jair Bolsonaro, pela suspensão da reforma tributária e pelo apoio a proposta apelidada de PEC da escala 7x0, que é aquela que flexibiliza as regras trabalhistas, que cria um regime baseado em horas trabalhadas, né? Porque, na prática, esse texto vai abrir espaço para contrato mais flexível. Então, é uma remuneração proporcional às horas trabalhadas e possibilidade de acordo individual entre empregado e empregador. Ou seja, na prática, é sempre mais frágil para o trabalhador, Chico. Eu até rio, né, quando eu escuto essa lenga-lenga de não, mas é livre negociação entre patrão e empregado. Modernidade, alguns dizem. Quem teve um dia, quem passou um dia na vida de carteira assinada, quem já sentou para conversar com o chefe, com o patrão, seja o que for, via sindicato ou individualmente, de todo jeito, sabe o que é patrão e qual a reação dele diante de pedido de emprego, melhoria de qualidade de vida na empresa. Às vezes não é nem pedido, é só manutenção do direito que já foi conquistado. Não, é lá, às vezes é o que já está no papel, o que já está na lei desde Getúlio Vargas. E dá uma confusão danada. Então, é balela, é piada essa coisa de livre negociação. Quem faz livre negociação favorecendo empregado no Brasil? Ninguém. O Lula negociava com o Mário Amato na Fiesp nos anos 80 e sabe disso. Até hoje não muda essa situação. Sabe? Não vai ter força alguém sentando e, ô patrão, você tá bonito hoje, hein? Pô, quanto for o jogo do Brasil, vamos embora. Não dá. Primeiro que tem que ser, o forte é a negociação coletiva. Isso. E segundo, que se não é assim, não dá, eu não vou conquistar o fim da 6x1 com olho no olho com o patrão, jamais. Não existe isso, não existe. Eu acho até ousado da parte do Flávio Bolsonaro. Eu ia dizer isso, sabe? Não é? Chico, logo agora, né? Apresentar essa proposta, ele não acha que é algo até um pouco suicida? Ainda juntando com o Bolsomaster, né, Adriano? Vamos lá, Bolsomaster... 7x0. 7x0, assim, não sei qual que é a intenção do Flávio Bolsonaro, mas parece que é um tiro no pé, né? Me parece que a intenção pode ser resumida em uma palavra, é sabotagem. O que está acontecendo no Congresso é que eles estão tentando sabotar de todas as formas o fim da escala 6x1. Já aconteceu na Câmara com aquelas estratégias mirabolantes que eles fizeram lá para tentar
não aprovar a PEC lá da Erika Hilton, e agora está acontecendo no Senado. Eu acompanho o tema da 6x1 mais ou menos desde 2024. Eu era repórter lá do UOL em 2024, e no meu tempo livre, quando eu saía da redação, eu me engajei no movimento VAT, movimento Vida Além do Trabalho. A gente saía para porta de metrô, para shopping center, para panfletar, para tentar convencer a classe trabalhadora da importância do fim da escala 6x1. Naquela época a gente conseguiu, vocês lembram, uma grande adesão popular, fizemos protestos de rua. Hoje o fim da escala 6x1 é apoiado por 80% da população brasileira, tema super popular, e o governo fez bem em abraçar essa pauta, embora, na minha opinião, um pouco tardiamente. E a tática de levar essa pauta, essa luta, para o Congresso, para a Câmara, tem esse problema, tem essa dificuldade, porque é um campo em que a direita, os empresários, os patrões dominam, né? Então eles vão fazer de tudo para sabotar de todas as formas o fim da escala 6x1. Recentemente, eu vi, quando o Rogério Marinho protocolou essa PEC da 7x0, eu fui ver a lista de senadores que colocaram as digitais nessa PEC, e estava inclusive um senador do Pará. Para quem não sabe, eu sou paraense, eu moro em São Paulo já há muito tempo, hoje eu estou aqui em Belém, e eu faço uma cobertura principalmente dos temas do Pará e da Amazônia, né? Então eu fui tentar entender o que estava por trás da assinatura desse senador paraense, que é o Zequinha Marinho, senador do Podemos, bolsonarista raiz, foi eleito lá em 2018, na esteira do bolsonarismo, e ele assinou essa PEC. E aí eu fui fazer o que eu sempre faço nesses casos, que é usar o jornalismo investigativo para tentar entender os interesses por trás desses votos, dessas ações legislativas, né? Então fui tentar entender, porque, como o Chico falou, a tese por trás dessa PEC é que o trabalhador e o patrão vão poder negociar melhores condições, tanto para a empresa quanto para o funcionário. Como o Chico lembrou, não existe nenhum tipo de negociação justa quando os dois lados são desequilibrados, né? Então eu fui tentar entender como o Zequinha Marinho age como patrão, né? Porque todos esses senadores são patrões, são empresários, são membros da classe dominante no Brasil, né? E aí eu descobri um processo que o Zequinha Marinho responde desde 2011 pelo crime de concussão. Concussão, para quem não sabe, é um crime que é cometido por funcionário público que tenta conseguir vantagens indevidas em razão do cargo. Na época, em 2011, o Zequinha era deputado federal pelo PSC e ele cobrava 5% do salário dos funcionários, de todos os funcionários do gabinete dele e de indicados por ele pelo PSC em órgãos públicos no Brasil inteiro. 5% do salário para o que eles chamavam na época de caixinha, uma caixinha do PSC. Depois a gente, né, começou a chamar esse tipo de prática de rachadinha. Sim. O Zequinha responde isso em 2011 e ele foi processado depois que um funcionário, um assessor de imprensa, um jornalista, se recusou a pagar os 5%. O Zequinha dizia que era uma doação voluntária, só que quando o assessor se recusou a pagar, ele foi voluntariamente demitido, como acontece quando você se recusa a cumprir uma ordem do seu patrão, né? Pois é. Então, esse processo está correndo lá desde 2011 até hoje, por causa do foro privilegiado. O Zequinha não foi julgado, mas mostra muito bem como eles agem, né? Quando eles têm o poder na mão, não existe nenhum tipo de negociação possível. Se você não faz o que seu patrão manda, ele te demite. Assim como o Zequinha demitiu esse funcionário, ele que colocou as digitais dele nessa PEC. Depois que a gente publicou essa matéria e depois de uma intensa mobilização nas redes, o Zequinha e outros 3 senadores retiraram a assinatura deles dessa PEC, ou pelo menos disseram que retirariam. Eu fui checar se lá no site do Senado eles ainda estão com o nome deles, ainda está o nome deles lá. Mas ele, como Romário, como Cleitinho e como uma senadora de Alagoas, eles anunciaram que retirariam a assinatura dessa PEC, e eles só fazem isso porque eles foram muito pressionados, né? O Alcolumbre, vocês viram esse fim de semana, reclamou que está sendo stalkeado nas redes sociais, né? Não quer ser cobrado pelo fim da escala 6x1. Reclamou que está sendo vítima, supostamente, do crime de stalk. É isso, os caras só vão fazer alguma coisa a favor da classe trabalhadora se a classe trabalhadora pressionar. Então a gente não pode parar de pressionar. Inclusive, eu informo que na quarta-feira as centrais sindicais, os movimentos sociais estão marcando um grande dia de luta pelo fim da 6x1. Deve haver vários protestos pelo Brasil inteiro, porque é muito importante que
que os trabalhadores estejam na rua e nas redes pressionando pelo fim da escala 6x1. Só faltava, né, Chico? Agora, parlamentar que tem o dever de ser cobrado pela sociedade para cumprir com as suas obrigações, dizer que está sendo perseguido. Porque ele está sendo cobrado pela sociedade. Perseguido é a classe trabalhadora, né, historicamente. É impressionante. O caso do Romário, que você citou, é muito exemplar, né? O Romário É didático. primeiro que não aparece no Senado, ele vive entre o futevôlei e o trabalho dele como comentarista, esse freela permanente que ele faz. E ele está na beira já foi para a Copa agora, vai trabalhar para a Cazé TV, e eu vi a pressão chegou, inclusive, para o patrão atual dele, para o chefe dele, para o Cazé, da Cazé TV. Uma pressão exemplar, assim, que teria feito ele mudar, ele retirar a assinatura. O cara não aparece em plenário, não aparece em comissão, não aparece em lugar nenhum, vai trabalhar nos Estados Unidos na Copa agora e está contra o trabalhador, é a favor da 6x1. Que é isso, baixinho? É um escárnio, né, o Chico? E logo o Romário, Chico. Romário que não gostava de treinar, admitia que não gostava de treinar. Exatamente, cara. O cara é o maior Miguel o tempo inteiro ali. E vem com essa. Assim, né? Trabalhar só o outro agora. Ele só quer que trabalhe a dona de casa, sabe? O cara lá que vive debaixo do jugo da 6x1. Ele não, ele pode inclusive comentar por emissora em vez de comparecer ao Senado, ele pode qualquer coisa. Ele pode estar lá na praia jogando futebol nas festas no Rio e fica do mesmo jeito. Então, a pressão contra o Romário, assim, eu acompanhei bastante por conta de ser, óbvio, esse ídolo aí do futebol, agora na beira da Copa. Mas tem que ser isso, tem que ser pressão pesada, em cima do Alcolumbre, que está enrolando, né? Está tirando onda com quem trabalha no Brasil. Mesma coisa o senador Flávio Bolsonaro, né? Eu quero chamar a nossa enquete aqui e também lembrar da biografia do senador Flávio Bolsonaro. Mas primeiro vou chamar aqui todo mundo que está nos acompanhando, né, para a nossa rede social, porque está lançada a enquete. A pergunta é a seguinte: qual seria a prioridade de Flávio Bolsonaro como presidente? Anistia para Jair Bolsonaro, viabilizar a escala 7x0 ou suspender a reforma tributária? Você pode votar, comentar também na nossa sala do N2, que já está disponível, e a sala Viral também, mas o assunto é internacional na sala Viral. Trazendo aqui para o Flávio Bolsonaro, é interessante porque o Rogério Marinho, que também está capitaneando essa proposta, né, ele apresentou essa PEC, a PEC da 7x0, como a gente está conhecendo, ficou mais didático para todo mundo entender. Ele é não só o líder da oposição no Senado, mas também o coordenador político da campanha do Flávio Bolsonaro. Então fica muito claro aqui qual que é o objetivo da campanha do Flávio, que tem na sua biografia, né, o que é muito curioso, um empresário que não vendia na sua loja de chocolates na época da Páscoa, que em toda loja de chocolate é o período que mais vende, mas era o momento que se passava ali no shopping o caixa presencialmente para fazer a contabilidade da loja. Então é muito curiosa essa coincidência. E, ao mesmo tempo, também conhecido pela sua trajetória política na Lesp por condecorar miliciano. Então, assim, não tem um passado ligado a realmente valorizar o trabalhador, né? Esse é o passado. Não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. A família inteira não sabe, né? Como se diz lá no Ceará, nunca deu um prego numa barra de sabão. Não fizeram nada na vida, né? Em matéria de trabalho formal. Foram na cola e na sombra do pai até agora. Diga, Adriano, diga. Não, esse é um momento importante, assim, porque a gente tem que aproveitar, né? A gente que eu falo, a classe trabalhadora, porque eu me incluo, nós nos incluímos como trabalhadores, apesar de jornalistas, né? Geralmente, o jornalista não se vê muito, né? Parece que é uma coisa diferente, mas eu sempre gosto de por favor, afirmar que nós somos classe trabalhadora. Nós falamos desse lugar, né? Exato. Então, meu jornalismo investigativo está sempre a serviço dos interesses da nossa classe. E é muito importante a gente ficar atento nesse período eleitoral, né? Porque esses caras, o bolsonarismo, eles vão fazer o que puderem para atrasar todas as pautas que nos favoreçam, todas. Mas no momento eleitoral eles ficam muito mais sensíveis, né? Porque eles não querem perder voto. No Pará, que é de onde eu falo, a disputa eleitoral vai ser muito acirrada entre o lado governista, que é apresentado pela família Barbalho, que hoje está numa aliança
de anos já com o governo Lula, e o Helder Barbalho renunciou ao cargo para concorrer ao Senado e deixou a vice dele como governadora, a Hannah Gassan, que vai disputar a reeleição. E do outro lado nós temos o ex-prefeito de Ananindeua, que é a segunda maior cidade do Pará, que estava no PSB, partido do Alckmin, saiu do PSB, para ir para o Podemos para ter aliança com o bolsonarismo. Então todos os bolsonaristas do Pará, esses que todo mundo sabe a figura, sabe o perfil, eles estão com o doutor Daniel, que é esse ex-prefeito de Ananindeua, e ele é o líder das pesquisas hoje. Obviamente a campanha ainda não começou, se espera que a Hannah Gassan, que é a atual governadora, vá conseguir pelo menos igualar, equilibrar essa disputa, mas o bolsonarismo vai sentir muito se a gente começar a colocar neles a pecha que eles têm de serem anti-direito trabalhista, né? Porque eles fazem de tudo para atrasar qualquer direito trabalhista que a gente possa sonhar em ter no Congresso, né? Então, eu imagino que a gente aqui no Pará, por exemplo, quando a gente fez essa campanha cobrando o Zequinha Marinho, não demorou um dia para o Zequinha Marinho retirar a assinatura dele. E outros bolsonaristas que, porventura, possam tentar atrasar o fim da escala 6x1, eles vão sentir o peso da classe trabalhadora. Isso. Como eu falei, é majoritariamente a favor do fim da escala 6x1. Então é muito importante a gente aproveitar esse momento eleitoral para fazer pressão, porque é um momento que eles estão bastante sensíveis. Fundamental, Muito Adriano. bom. Só vou me corrigir aqui, o Marcelo Silvestre, nossa audiência é muito atento, quero agradecer o Marcelo, que me avisou que eu cometi um ato falho, eu disse Alesp, obviamente, estava querendo dizer Alerj, quando eu me referi ao Flávio Bolsonaro. Obrigada, Marcelo. E obrigada também ao Adriano, foi um prazer conversar contigo e, assim, fundamental essa sua fala, né? Esse é o momento de fazer pressão e nós, também como jornalistas da classe trabalhadora, é o nosso papel. Reforçar tem muito jornalista aí que se acha artista, entendeu? Eu sou artista, pairo sobre as nuvens e tal, não estou no chão da redação, no chão da fábrica, mas não se iluda, nós somos trabalhadores. É isso mesmo. Aliás, uma categoria que tem enfrentado muito retrocesso também, como todas as outras, né? Por essa ilusão, sabe? Acha que em alguns momentos pisa ali no terreno das artes, da cultura, não sei o quê, fica achando que é um artista. Vou até parar por aqui. Obrigada, que eu lembrei de uma letra uma letra que diz: artista é o K. É isso, exatamente. Perfeito, gente. Lembrando que artista também é trabalhador, né? Eu estou aqui no movimento cultural aqui no Pará, que também está... É nessa confusão da mítica das artes, sabe? De se distanciar. Parece que intelectual, ter trabalho intelectual não é trabalho, né? Mas é trabalho também. Perfeito. É muito trabalho. Merece ser respeitado como trabalhador. Obrigado, gente, pelo convite, querido. Foi ótimo. Papo. Até a próxima. Espero Fica o convite para você aqui. voltar, com certeza. Valeu, meu velho. A gente te aguarda por aqui. A gente conversou com o Adriano Wilson, que é jornalista investigativo dos bons, inclusive. Dos muito bons. E seguimos aqui falando em bom jornalismo, Chico. Hoje temos Chico Pinheiro, entrevista com a Bené, a deputada Benedita da Silva, falando em pessoas, em personalidades, em autoridades que fizeram muito pela classe trabalhadora. A Benedita abriu caminho para falar das domésticas lá na Constituinte. Lá na Constituinte, ela começa lá, depois ela é fundamental na PEC, ficou conhecido como a PEC das domésticas. Isso, justamente, abriu caminho para isso. Ela que foi uma conquista, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras do país, que causou o maior abalo aí entre os patrões, né, entre quem manda no Brasil, mas foi aprovado no governo Dilma. Exato. Vamos assistir um trechinho dessa conversa que a gente vai acompanhar a partir das 7 horas da noite, pessoal. Vamos nessa. A minha mãe, ela sempre dizia que a gente tinha que ter vergonha na cara. Negro tem que ter vergonha na cara. Então, foi assim que eu fui criada e por isso que eu digo, puxa, não adianta, às vezes até as pessoas falam, Bené, você fica com esse negócio de mulher, de negro, de favela. Eu digo, querido, quem é que vai falar isso? Se eu não disser isso, se eu não levantar essas bandeiras, quem vai levantar essas bandeiras por mim? Não, eu não estou por mim somente, eu estou pelas outras Beneditas da Silva da vida.
Então é assim que eu tenho o meu mandato. Não adianta, porque você vai encontrar a Benedita tratando da questão racial, tratando das mulheres, tratando das pessoas que têm vulnerabilidade social, vai me encontrar com pessoas deficientes. Essa é a minha linha. Muito bem, então você acompanha a partir das 7 da noite. Não deixa também de entrar no grupo do WhatsApp para receber os spoilers. israeli.com.br/Chico. Enquanto você assistir aqui essa fala da Benedita da Silva, a gente está ansioso para acompanhar essa entrevista. Aqui, a nossa mesa redonda, já se materializaram duas ganhava ali. grandes Olha só, figuras. olha que tela bonita. Jamil Chad e Rodrigo Viana, ao mesmo tempo chegando aqui para completar nossa conversa. Boa tarde, meus queridos. Bem-vindos, Jamil. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Os dois autores que... Ele tem que falar em espanhol. Olá, Rodrigo. Hola, Hola, ¿qué tal? Porque Jamil veio para lançar o livro sobre Copa, né? Exatamente. O Jamil, você piscou, ele está lançando um livro, né? É assim, né? Piscou, livro novo. Livro novo. Tem que ser assim, tem que ser Não é? assim. Eu Livro aprendi com o bom, Chico isso. livro bom e novo. Eu aprendi o Chico. Sim, tô nessa aí. É uma mesa Mestre. de grandes autores. Espalhar livro por aí. É isso Não é? aí, gente. Livro, filho e árvore. Tenho feito todos os três. Também. Ai, muito bom. No caso, por gente. enquanto, mais filhos do que livros. Por enquanto. Muito bem. Eu ainda não, nenhum dos dois, então vou deixar para você. Tá na hora, Gabi. Tá chegando a hora. Ai, gente, muito bom. Mas a gente vai, claro, o Jamil Chad está aqui, então, obviamente, vocês já sabem que a gente vai falar de assunto internacional. Aliás, eu disse que a nossa sala viral de hoje era sobre tema internacional, deixei para chamar agora, lá no Papo Legal, Trump versus imprensa. Você pode comentar na nossa sala, mas eu vou começar a abertura desse bloco aqui de internacional com o Jamil para falar de Israel e Irã, que voltaram a trocar ataques depois do cessar-fogo, né, que começou em abril, mas os dois países já anunciaram que interromperam essas ofensivas e alegam que vão retomar esse diálogo diplomático. Vamos entender essa história? Israel decidiu bombardear o Irã e, publicamente, o Donald Trump tem feito apelos. Eu acho até curiosa essa postura, né? Porque parece que ele não tinha nada a ver com isso, que ele não participou de nada, mas, enfim. Ele foi para as redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, para pedir o fim desses ataques. Tem aqui na nossa tela o Donald Trump postando nas redes sociais, dizendo: Israel e Irã devem cessar imediatamente os disparos. Depois, ele escreveu de novo que as novas ofensivas não vão atrapalhar as negociações. É essa que você está vendo aí na sua tela. O Trump diz o seguinte, ambos os lados, Israel e Irã, estão buscando um cessar-fogo imediato. As negociações finais sobre a paz estão em andamento, sujeitas a que a ignorância ou a estupidez as atrapalhem. O bloqueio permanecerá em vigor com toda a sua força e efeito, até que um acordo final seja alcançado. As coisas devem avançar rapidamente. E aí ele diz obrigado sobre a sua atenção nesse assunto. Ele foi dizer que estupidez e ignorância dos dois países, como se os Estados Unidos não tivessem nada a ver com isso, Jamil. Me chama atenção. Não tem nada a ver. Essa postura. O Trump nunca participou de nada, né? Não, você não sabia? Ele realmente... Acabei de descobrir. Então, ele realmente apareceu agora, né? Ele é o pacificador, né, no caso. Agora, vamos entender por que é que ele vem com essa narrativa agora. Ele foi acusado, lá atrás, no dia 28 de fevereiro, de ter agido contra o Irã, basicamente a pedido ou tragado pelo Netanyahu. Isso pegou muito mal na sua base eleitoral. Né? Muito mal. Por quê? Porque ele prometeu, entre as várias promessas dele de campanha eleitoral, de que os Estados Unidos não entrariam mais em guerras eternas. Sim. Lembra disso? Sim. E aí, claro, a base eleitoral está falando, não, calma aí, eu votei pela não guerra. E agora nós estamos numa guerra levadas por Israel. Esse tem um ponto, Gabi. Segundo ponto, há um antissemitismo muito forte da base mais radical da extrema-direita norte-americana, que tem aflorado e dizendo, é tudo culpa dos judeus, né? Inclusive internamente nos Estados Unidos. Então tem isso também que é muito complicado para Donald Trump. E tem um terceiro elemento, tem a eleição, obviamente, legislativa daqui a pouco, no segundo semestre, e ele não pode
fazer com que essa guerra chegue às vésperas da eleição. Ele precisa interromper essa guerra de uma forma desesperada. Então, o cessar-fogo foi a forma que ele encontrou para chegar a algum tipo de suspensão das hostilidades mais, eu diria, aquelas mais dramáticas, mas tem um ponto fundamental dessa história que não está resolvido, que é justamente a questão do Hezbollah no Líbano. Essa questão não está resolvida e Netanyahu não quer resolver. Netanyahu quer fazer com o Hezbollah o que fez com o Hamas em Gaza. Aniquilar e destruir e, inclusive, eventualmente, conquistar um pouco de terras. Então, são duas agentes separadas. E Donald Trump liga, basicamente, hoje ele ligou para o Netanyahu. Enfim, nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas, logo depois, tanto o Netanyahu como o Irã disseram que, então, vão percorrer a via diplomática. Mas o que é que isso tudo mostra? Mostra, acima de tudo, a fragilidade do cessar-fogo, a fragilidade dessa via diplomática. Qualquer erro nessa via diplomática leva, sim, a novas ondas de ataques dos dois lados. Então, por isso que é tão complicado. E aquela ideia, né, Rodrigo, você lembra lá atrás? Não, é uma guerra que vai durar umas 4 semanas. Isso. Né? Né? Alguns meses. E chama a atenção, Jamil, Chico, Gabi, que o Irã tem atacado pela primeira vez reagindo a um bombardeio que não foi no seu território, Exato. no território do Irã, né? Exatamente. Então, me parece, assim, o Jamil pode explicar melhor, né? Porque o Irã até agora, antes, né, dessa guerra atual, chegou a reagir uma vez, mas reagiu de maneira mais pirotécnica do que efetiva contra Israel, mas depois de ter o seu território atacado. Dessa vez, o Israel ataca o Líbano e o Irã ataca Israel. Tem uma novidade aí na geopolítica do Oriente Médio no momento em que o Irã se propõe a ser uma espécie de guardião de territórios que não são só os territórios originais administrados por Teherã, não é isso? E aí completa esse cenário que você está dizendo de uma forma muito correta, o fato de que, sim, essa atuação do Irã é a comprovação de que o conflito é regional. Uhum. Ele não é no Irã, ele não é apenas Irã e Israel, ele é regional. No que se refere ao Líbano, o fato é que, claro, o Irã sabe que o Hezbollah não tem condição de se defender sozinho. Então, foi uma forma de dizer ou a paz ou o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah entram no pacto maior ou vamos ter de agir também. Então, é todo um xadrez extremamente complicado. E impor danos, né, Chico? O Irã tem que impor danos quem é que pode sair aí mais ferido nesse momento? Explicou aqui o Jamil. O Trump, porque tem uma eleição pela frente, né? Então, atacar o território israelense, é claro, é um dano para a população, para quem vive lá, para a economia israelense, mas é um dano indireto político muito sério pro Donald Trump, né? Sim. Que tem uma eleição pela frente. Até porque já disse, mesmo depois desse prazo de 4 semanas, a guerra não ia durar mais de 4 semanas, já prometeu outras vezes, vai acabar sexta, quinta, quarta, não acaba. Então está esticando isso, né? Se ele estica isso até a eleição parlamentar, desastre completo. Desastre completo e eu diria um desastre que vai ter uma repercussão para todo o movimento de extrema-direita norte-americana. Então, o que está em jogo em cada disparo do Irã ou do Hezbollah ou de Israel é, na verdade, o destino da extrema-direita norte-americana. Então, é muito, muito, muito relevante. Muito importante, e até queria virar um pouco aqui a pauta, Jamil, para falar da participação do presidente Lula na cúpula do G7, mas tem a ver também com o Trump, porque ele já confirmou presença, né? Agora, o presidente Lula ele deve levar um recado mais duro para os países ricos, né? De que o protecionismo é uma ameaça e que o corte de ajuda ao desenvolvimento coloca em risco milhões de vidas no mundo inteiro. Esse encontro ele vai acontecer agora, né, nos dias 15 e 17, lá na França. E tem uma expectativa em relação a esse encontro com o Donald Trump, porque o presidente Lula, até a própria CNN apurou isso também, imagino que você tem apurações sobre isso também, Jamil, de que o presidente Lula pode falar sobre as tarifas com o Trump no G7. Sem dúvida. Se for preciso, ele vai falar, e o governo brasileiro está aguardando também a agenda da equipe dos Estados Unidos para entender como é que poderia colocar isso em pauta. Exatamente, exatamente. Vamos por partes aqui.
Em primeiro lugar, há uma reunião marcada entre os grupos técnicos do Brasil e dos Estados Unidos para esta semana. É aquela dos 30 dias? Exato. Na verdade, os 30 dias, o prazo terminou ontem. Isso. Né? E aí, mas não era um prazo escrito, né, num tratado. Então, como as novas tarifas nos Estados Unidos não entraram em vigor contra o Brasil, elas só vão entrar em vigor eventualmente em meados de julho, então o que aconteceu? Naturalmente, os dois países mantiveram esse processo negociador. Então, está para acontecer uma reunião nessa semana entre os grupos técnicos do Brasil e dos Estados Unidos. Dependendo de como vai essa reunião, Gabi, nós poderemos ter sim uma reunião entre Donald Trump e Lula no G7. Talvez não uma reunião formal de 3 horas, talvez algo muito mais curto. Tem alguns poréns aí nessa história toda. Primeiro, a reunião do G7 ela é dividida em 2 partes. A primeira parte é um dia, o primeiro dia, só os líderes do G7, e o segundo dia é o G7 mais os convidados. E aí é Brasil, Quênia, Índia e, se eu não me engano, Coreia do Sul. São os 4 países que foram convidados para o G7. O que tem acontecido nos últimos anos é que Donald Trump não fica para o segundo dia. Então, essa é uma dificuldade. Então, vai depender também se ele vai querer ficar para conversar, por exemplo, com o presidente Lula ou com qualquer outro líder qualquer. Então, vamos aguardar. Mas o primeiro passo é ter alguma coisa mais concreta para ser, né, apresentada. Se não tiver nada para ser apresentado, o Itamaraty já disse, não vale a pena marcar uma nova reunião para de novo dizer o que já foi dito na última vez que Lula esteve em Washington. Então, claro, o recado contra o protecionismo vai ser dado por Lula com o Trump lá ou não. Agora, claro, se nesta semana o processo for de alguma forma encaminhado para algum tipo de acordo, sem dúvida nenhuma, vamos ter Lula, Trump, de alguma forma, se esbarrando para conversar sobre isso. Mas tem um ponto fundamental, e isso eu ouvi de várias fontes, tanto no Palácio do Planalto como no Itamaraty. O PIX não está sendo negociado. O PIX é inegociável para o governo brasileiro. Então, o que é então essa conversa toda? Tarifas. Tá? Então, etanol, aço, café, produtos industrializados, etc. Ou seja, é esse o centro da negociação entre o Brasil e os Estados Unidos. Não é nem terras raras, porque terras raras é aquela história, eu te coloco um dano extra e aí você tem que me oferecer algo que não estava nem previsto para que eu tire aquele dano extra que eu estava causando a você. Então, não faz sentido, né? Numa dimensão tão importante como terras raras. Só para completar, Gabi, nessa estratégia PIX, não PIX, etc., o governo brasileiro tem adotado uma linha muito, muito, eu diria, firme, tarifa por tarifa. Ou seja, não me venha pedir para negociar soberania por etanol, soberania por aço, soberania por produtos industrializados. Isso é uma migalha, né? Em termos, não estou falando que alguns bilhões são migalhas, não é isso, mas diante do projeto nacional, diante do que é a soberania brasileira, você não pode oferecer o acesso ou garantir o acesso ao etanol ou qualquer outro produto em troca da entrega da soberania brasileira. Seria um absurdo. Exato. Você ia falar, Rodrigo? Não, eu ia só comentar também, Jamil, que eu estou pensando na presença do Marco Rubio, né, que foi alvo talvez da crítica principal do presidente Lula na semana passada, quando ele falava sobre essas medidas dos Estados Unidos. Então fez uma crítica bastante firme e tem sido, vamos dizer assim, uma posição do Marco Rubio, essa ala mais ideológica do governo Trump, esses ataques mais diretos ao Brasil também. Então, a presença dele no G7, a gente ainda não tem a certeza, né, da agenda. Normalmente, ele está presente, porque, Sim. Inclusive, houve a reunião preparatória para a cúpula do G7 entre os ministros de Relações Exteriores. Estava o Mauro Vieira e estava o Marco Rubio. Essa reunião aconteceu. Então, sim, existe a expectativa de que ele faça essa viagem. Agora, você tem toda a razão. Tem uma ala que é o USTR, que é basicamente a representação de comércio da Casa Branca, que tem uma visão muito mais, eu diria, pragmática. Quer ganhar dinheiro?
Vamos deixar claro aqui, né? Como é que a gente pode fazer para ter mais acesso ao mercado brasileiro, que é um mercado com 200 milhões de habitantes, para os nossos produtos, ponto. E de que forma a gente pode ganhar com isso. Tem a ala mais ideológica, e a ala ideológica, ela obviamente quer instrumentalizar tudo isso para, eu diria, dar suporte à extrema-direita brasileira. Então, não há nenhum tipo de dúvidas, nós já estamos na ingerência americana, na tentativa de ingerência americana na eleição brasileira. Não há nenhuma dúvida. O fato já está instaurado, né? Absolutamente instaurado, Chico. Não é nem mais, será que eles vão... Não. Chegaram, né? Eles chegaram, eles estão agindo, eles estão declarando, inclusive, as duas intervenções do Marco Rubio, uma no Senado, outra na Câmara dos Deputados, as duas foram no mesmo sentido. Nós estamos construindo o nosso quintal com aliados. Eu diria, ele fala aliados, a gente deveria usar a palavra súditos. Súditos. Né? Vassalos, porque é o que é. Né? E quando ele diz isso, ele basicamente, algo que a gente já tratou aqui, que eu contei, eu acho que para todos nós, para vocês todos estavam aqui, como me apresentaram uma vez um mapa da América Latina e me falaram, olha, já temos tal país, faltam Colômbia, faltava na época o Chile, faltava a Bolívia e faltava o Brasil. Essa conversa a gente já teve aqui. Marco Rubio vai ao Senado e diz exatamente isso. Nós já temos, ele inclui o Chile e a Bolívia, porque de fato a eleição já tinha passado. Mas nós já temos esse mapa sendo configurado e é um mapa da América Latina de volta aos nossos comandos. Mas faltam dois países fundamentais. A Colômbia do Rodrigo. A minha não. Não, mas eu ia trazer mais um dado. Posso adiantar? A gente ia falar um pouquinho depois, Gabi. Nesse mapa da América do Sul, um país que era dado como certo para o lado da direita, ou da extrema-direita, é o Peru. Né? O país vive instabilidades em sequência, elegeu na última vez um presidente de esquerda que sofreu impeachment, né? Uma espécie de um golpe parlamentar, o Pedro Castillo, e hoje a gente assistiu uma virada até surpreendente na eleição no Peru, com o Roberto Sánchez, que foi para o segundo turno assim, por um fio, né? Bem atrás da Keiko Fujimori, ela é a candidata da extrema-direita, e olha aí, nós temos aí na tela a virada, né? O Roberto Sánchez, da esquerda, da frente de esquerda, inclusive ligado ao Pedro Castillo, ultrapassou a Keiko Fujimori, está nesse momento, eu acabei de olhar aqui, 25 mil votos à frente da Keiko Fujimori, que é quase nada num eleitorado grande, vai chegar a quase 20 milhões de votos. Então ainda tem apuração pela frente, tem cerca de 5% para apurar, um quadro bastante complexo, mas se o Sánchez ganhar, né, significa uma derrota para esse movimento da extrema-direita na América do Sul, apesar de toda a instabilidade. É difícil, o Sánchez vai ganhar, talvez ganhe, precisa confirmar aí na apuração, e depois precisa governar. Governa, depois precisa garantir a governabilidade, né? Acho que é um dado importante para a gente. Importantíssimo, principalmente com os acontecimentos na Bolívia e no Chile. Então, você ter um país, e a gente às vezes esquece, o tamanho que é a economia peruana, né? É absolutamente significativo. Então, não dá para simplesmente ir para o governo norte-americano. A situação no Peru é absolutamente fundamental, inclusive para poder influenciar na Bolívia. Sim. Então, tem tudo isso em jogo. A geopolítica está absolutamente viva, né? É impressionante como a gente achava há alguns anos, talvez, que isso já era um assunto secundário e tal. Eu falava com uma pessoa da minha família esse fim de semana que dizia isso, né? Que estudou, né, a área de relações internacionais e que falava isso é uma coisa tão distante, mas virou quase que um tema, inclusive, da eleição presidencial no Brasil. E, Gabi, essa virada, né, na eleição peruana, o Gustavo Petro já aproveitou, já está animado com isso. Eu vi que estava... Ele tuitou hoje dizendo, tá vendo? O povo peruano está mostrando qual é o caminho, é resistência, os mais pobres, porque o voto, para quem não acompanha, o Roberto Sánchez, é impressionante o recorte regional do voto lá no Peru. Na capital, Lima, e no entorno da capital, é de 70 a 30 para Keiko Fujimori. Vai para o interior e isso se inverte, né? Então, é um voto do povo do campo, do povo indígena, do povo mais andino, da tradição cultural indígena, que é muito forte no Peru e que é silenciado no Peru pela elite que governa ali a partir de Lima. Então,
o Petro já pegou esse resultado, que ainda é provisório, vamos com calma, tem que esperar apurar até o final, mas a totalização paralela feita por empresas privadas, no caso peruano, dá a vitória de fato para o Roberto Sanches, por 0,3%, mas ele deve ganhar. Isso provavelmente não estava na contabilidade Do Marco Rubio. Não estava. Naquele mapinha que ele mostrou lá. Não, porque ele já vinha colocando, né, que essa é uma situação resolvida. E a Bolívia também é uma situação perigosíssima, porque um presidente recém-eleito de direita, nem é da extremíssima direita, mas é de uma direita liberal, privatista e tudo, e está com o povo na rua e não está conseguindo governar. A Bolívia é um país hoje paralisado por manifestações e por uma espécie de cerco da população indígena também à capital La Paz. Então, é uma situação para a gente acompanhar de perto. É uma onda da extrema-direita, mas é uma onda da extrema-direita que também tem suas crises. Isso. E o governo chileno também em crise, cercado também por manifestações. Argentina em crise, Chile em crise e Bolívia. E Bolívia. E agora essa situação. Vamos acompanhar o fim da apuração na eleição peruana, porque vai ser assim, teste para cardíaco. Aí, Sem dúvida, sem dúvida. Dias. Eu acho que toda eleição agora na América Latina 1%. Tem esse componente dessa... Sem contar, você está falando do Chile, da Argentina, do Chile, da Bolívia. E vamos esquecer da situação argentina, que é extremamente complicada. Então, não é... Marco Rubio, né, nessas falas dele, ele dá a entender como se houvesse uma pacificação da América Latina pela extrema-direita, que agora está dominada. Está dado, é um fato. Não é nada disso, basta olhar com uma lupa. Se você olhar de longe, é verdade, está pintado de extrema-direita, né, tá mais pintado nos governos centrais. Mas você põe uma lupa no mapa e você vê que não é exatamente assim. E essa questão das atas que vão para julgamento Gabi, na Justiça Eleitoral do Peru? Isso é importante, porque é o seguinte, estão faltando mais ou menos 5% para apurar. 2% vem do exterior, e daí a Keiko Fujimori deve ter vantagem ali. 1,5% ainda falta apurar de regiões do interior do Peru. E tem 1.500 atas, que também dá 1,5%, que vão para a Justiça, Chico. Então, a tendência é que essa eleição fique quase que empatada e tenha aqui para o tribunal, e no caso peruano eles julgam caso por caso, ata por ata. Essa aqui vale, não vale, tem uma diferença entre o número registrado e o número de votos. Então eles vão julgando caso por caso. Isso pode levar 2, 3 semanas para resolver. Vai ser muito tensionamento no Peru com essa particularidade de que a esquerda tem maioria no campo, ela não é muito visível na capital e nas grandes cidades, é uma dificuldade para a mobilização, inclusive. É um povo que é uma maioria, se configurar, quase que silenciosa, enquanto tem uma classe média mais à direita na capital que apoia a candidatura de direita da Keiko Fujimori. Vamos aguardar. Essas 1.500 atas aí vão ser decisivas, Gabi. Que contam para essa coisa de que vai ser um desafio para qualquer cardíaco. Né? Exatamente, porque pode ir pingando assim, olha, hoje liberaram mais 10 atas, aí muda um pouquinho. Nós vamos acompanhar isso ao longo dos próximos dias. Até o final a gente vai ter surpresa. Diga, Jamil. Não, eu só estou lembrando cardíaco Copa do Mundo. Eu também. Você falou em ritmo ali de locução esportiva. Eu fiquei teste preocupado. Para cardíaco. Mas a seleção do Peru não está na Copa do Mundo, né? então está tudo bem, cada um com os seus problemas cardíacos. É isso. Mas a gente vai ter os nossos. Assim, é isso que eu estou falando, cada um com os seus problemas cardíacos. Ô, Jamil, mas você estava falando dessa questão de que o Marco Rubio não contava com isso, né, com essa surpresa, talvez, essa virada. Tem uma declaração da ex-subsecretária de Defesa dos Estados Unidos, a Jana Nelson, que a gente gostaria de trazer aqui, porque ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e disse que essas ações do Donald Trump contra o Brasil têm como objetivo beneficiar a direita bolsonarista na eleição presidencial. Então, uma declaração que ela traz, ela é brasileira-americana, foi subsecretária de Defesa para hemisfério ocidental no governo Joe Biden. A gente tem um trecho aqui da fala dela nessa entrevista. Ela diz o seguinte: o presidente Trump tem deixado muito claro que ele tem como objetivo apoiar candidatos de direita no mundo inteiro. O apoio à família Bolsonaro ou a um candidato Bolsonaro talvez não seja explícito, mas as ações contra o governo brasileiro, que é um governo de esquerda, essas sim são explícitas. Eu acho até que ela foi assim, cautelosa, porque está bastante explícito, né, Jamil? Tá, mas é importante que ela tenha dito Sim. assim, Gabi, porque, de fato, a gente pode, nós aqui no Brasil, estarmos preocupados com a ingerência, etc. E, do outro lado, alguém fala, não é ingerência, não, é só uma preferência nossa. E ela está
colocando, usando analogias de Copa do Mundo, ela está pondo a bola no chão e falando, não, Isso. calma aí, é ingerência sim, e ponto final. Né? E o VAR vai jogar para o lado deles. Não, o VAR é deles, né? deles, o VAR é deles. O VAR, o sistema, a tecnologia, o cabinho que liga no campo, enfim. Então fica extremamente complicado. Lembrando que não é só a ação de Donald Trump que é uma ingerência. Ingerência é os think tanks milionários dos Estados Unidos agindo, são as big techs, é o comércio, é uma operação, é uma indústria, basicamente, bastante sofisticada, que promove uma ingerência em vários, eu diria, em vários níveis, em vários patamares, no subconsciente, no consciente, na política, nas declarações, nas tarifas, etc, etc. Então, outro dia eu estava lendo uma matéria extraordinária de uma situação, um Intercept, Estados Unidos, não, se eu não me engano, foi só uma matéria deles, mostrando a criação de sites ligados ao Pentágono, sites supostamente de notícias na América Latina, né, para a América Latina, que na verdade não tinha nada não era um site de notícias, era um site de desinformação, um site de propaganda, basicamente, do próprio Pentágono tentando influenciar o que acontecia. Tem uma história deliciosa dos anos 50 ainda, da primeira intervenção dos Estados Unidos na América Central, quando se cria uma rádio, e essa rádio começa a bombardear notícias contra o governo local num certo país da América Central. Essa rádio, Chico, sequer ficava na América Central, ela era transmitida de Miami, mas a rádio contava para a população, na Nicarágua, que ela estava sendo transmitida da rua tal, com não sei o que e Tinha tal. um clima local ali. Clima local total, só música local, etc, etc. Isso é uma história absolutamente real, Gabi, desculpa Não, imagina. fazer esse desvio, só para deixar claro que a intervenção americana vem de longe. Isso. E sempre é sofisticada. Às vezes não é sofisticada, às vezes ela vai lá e coloca, enfim. O Donald Trump caiu um pouco, né, com essa situação, de fato. Mas aí faz o que acontece nessa rádio, ela começa a ganhar uma popularidade incrível e começa a fazer ações contra o governo que era mais progressista. E aí o que acontece? A rádio simula uma invasão dentro do estúdio dos militares do governo, e aí é como se nós estivéssemos aqui, então entram militares, cai o sinal, só ouve tiroteio, não sei o que, tal, a rádio cai, fica em silêncio, passam algumas horas e a rádio volta ao ar e o locutor diz: nós convencemos os militares que tinham entrado aqui que nós estamos do lado do povo, que nós somos a liberdade, e eles se juntaram a nós. E ali começa um movimento. Caramba. E era tudo teatro. Não existia nem intervenção, a rádio ficava em Miami, né? E as antenas da rádio ficavam no teto da embaixada dos Estados Unidos naquele país e retransmitia para o resto do país. Então, assim, nós não estamos falando de nada inédito. O problema, como o Rodrigo disse, é que voltou com uma força total e que nós estamos vivendo, e coube a nossa geração viver tudo isso de novo. E aí a pergunta é: vamos entregar ou não? Não. Logo na nossa vez. Não. Logo na nossa vez. Não. Óbvio que não. E eu acho que eles deram um presente ao Brasil, ao governo Lula, com a questão do PIX. Porque eu acho que quem não entendia o conceito de soberania, que às vezes é vago mesmo, né? O que é vestido verde e amarelo? O que é soberania? Não é o aço mais, não é... É o PIX. Então, Pela segunda vez, né, Chico? ficou de fácil compreensão. Total. Isso eu acho que aí é a pisada na bola. E essas postagens, o Flávio do lado da Visa e o Lula do lado do Pix, né? Ficou fácil de visualizar isso de fato. Impressionante. Muito bom, Jamil. Bom ter você aqui com a gente presencialmente. Pode voltar mais vezes, que a gente gosta de fazer presencial. Presencial, não é como a rádio americana, norte-americana. O Jamil está aqui da mesmo. Nicarágua, não. É real. Encenação. É real. Aqui é tudo real. Obrigada, Jamil. Obrigado. Tá liberado. Obrigado. E a gente te convida para voltar sempre que você quiser. Semana que vem eu não posso. Semana Olá. que vem eu tô lá. Não, porque Já é o G7. vai dar o cano na é o gente. G7, É o G7, verdade, é do lado de casa. é verdade. 30 quilômetros da minha casa. uma dos poucos Mas vocês Dá pra vêm ir aqui assim. relaxar.
relatar remotamente. Tá bom. Dessa Tô vez. até pensando em ir de bicicleta pro G7 essa vez. Vai jogar em casa. Vai nos conte Muito tudo. bom. Vamos ver o que acontece. Obrigada, Jamil. Valeu. Até a próxima, Até a meu próxima. querido. Valeu, Tá querido. liberado, você pode levantar. Obrigado. A gente vai assumir a saída aqui, porque aqui a isso. gente faz ao vivo, entendeu? Já, O que já. tá acontecendo. Acho que Enquanto- pode Verdade. jogar aqui pra cá, ó. Pronto. É isso. Enquanto tudo isso acontece, eu quero lembrar você que amanhã é terça-feira, 8 horas da noite, que teremos aqui a nossa aula sobre o Super El Niño. Então você pode acompanhar junto com a gente, com a participação do cientista Guy McPherson, o ecoteólogo Leonardo Boff também vai participar, e a ex-ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, que é, assim, uma grande autoridade. Ela sabe piada melhor no mundo inteiro. exatamente. E também o Eduardo Moreira conversando com todos eles, ele que trouxe essa aula aqui para o Brasil também. Então, vamos entender o que a ciência tem a dizer sobre isso, né? Sobre esse momento que é bastante crucial, que é desafiador na nossa história também. Você vai em sln2.com.br, faz a sua inscrição que você vai ser avisado que amanhã, 8 da noite, a nossa aula está começando. Pode mandar as perguntas também sobre o meio ambiente, sobre questões climáticas que vamos responder com os nossos especialistas na nossa aula, É isso. Rodrigo e Chico. E seguimos aqui, a gente tem também esclarecido nos nossos programas, né? Na nossa programação aqui no ICL, a gente conversa com o especialista em mudanças climáticas e desastres, o Pedro Ivo Camarinha. Quero muito agradecer aqui a presença do Pedro Ivo. Seja muito bem-vindo ao N2 e ao ICL. Bem-vindo. Olá, boa noite. Muito obrigado a vocês pelo convite. Satisfação enorme estar aqui conversando com vocês. Excelente. O Camarinha escreveu para a última edição da revista Liberta e acho que a primeira pergunta que eu quero te fazer é, Camarinha, se o Brasil está preparado para o El Niño, o que ainda pode ser feito no sentido de decretos? Quais são as decisões que precisam ser tomadas para que a gente tenha prevenção nessas regiões que estão mais vulneráveis? Obrigado, Gabi. Não, muito bom ter informado, né, o artigo junto à revista Liberta, que tem muitos detalhes que estão lá postos, então fica a indicação para os colegas que estão acompanhando, mas indo direto ao ponto, né? Esse preparo para o El Niño, ele é muito diverso, considerando tanto os efeitos que esse fenômeno pode causar no nosso território, mas também os diferentes sistemas que serão impactados por ele. Sistemas que eu digo aqui, sistemas sociais, ambientais, empresas e assim por diante, né? Então, responder essa pergunta é sempre um desafio muito grande. O que nós podemos dizer com mais clareza é que nós estamos mais bem preparados do que estivemos no passado. Nós tivemos desastres muito significativos, principalmente após 2011, né, naquele grande desastre da região serrana do Rio de Janeiro, e muitos aprendizados vão emergindo conforme esses desastres acontecem. Então, leis foram criadas, planos também, ações dos mais diversos tipos, porém, o nosso desafio ainda é muito grande. A gente tem que lembrar que todo e qualquer impacto que aconteça, independente do setor que nós estamos avaliando, mas sobretudo os impactos sociais, eles são mais explicados pelas características de vulnerabilidade desses grupos do que pelo clima. O clima é o gatilho, sempre foi o gatilho, né, dos fenômenos que impactam essas populações, mas a extensão do dano, o quanto elas são impactadas e quanto tempo demora para essas populações, sobretudo, voltarem à normalidade, isso depende dessas características. E quando a gente olha para isso, que são problemas que têm uma causa muito antes desse El Niño, são problemas históricos do Brasil, pautados por desigualdade, modelos de desenvolvimento das nossas cidades, do campo e assim por diante, nesse sentido, a gente ainda está muito longe de estarmos preparados, seja para o El Niño, seja para uma laninha, ou até mesmo para eventos de neutralidade. As mudanças climáticas, inclusive, é o principal problema que nós estamos falando, porque ela explicita todas essas condições de vulnerabilidade que estamos falando, então a gente ainda tem muito a melhorar. Gente, talvez seja básico, mas acho que vale a pena, já que o Pedro Ivo citou a laninha, explicar as diferenças, né, do El Niño, da laninha, e também porque a gente tem chamado agora de Super El Niño. Porque o nosso entendimento é muito básico, assim, né? Nós, eu digo a sociedade e mesmo os jornalistas, o aquecimento das águas do Pacífico. Pô, mas daí o Brasil não fica nem na beira do Pacífico. Pois é, mas influencia todo o mundo, mas principalmente aqui o nosso continente, a América do Sul. E além dessa diferença que a Gabi pergunta, eu queria emendar também quais são as regiões do Brasil que devem ser mais afetadas. Pode ter mais aumentar as queimadas, a seca na Amazônia,
na região do Pantanal. Alguns anos atrás a gente teve o Pantanal passando por um momento de seca, né? Foi impressionante aquilo, de muita queimada também. Ou são chuvas no sul? Enfim, se pudesse trazer para a gente as duas coisas, né, Gabi? Talvez uma explicação rápida, técnica, assim, El Niño, Laninha, e também quais regiões do país vão sofrer mais com esse fenômeno? Perfeito. Eu vou tentar ser didático, ocupando aqui um tempo não muito longo, mas vou ter que fazer uma fala um pouquinho mais longa para explicar, né? O El Niño se configura quando nós temos esse aquecimento anômalo na porção do Pacífico Equatorial, né? É importante mencionar que, historicamente, esse aquecimento ele era bem nessa faixa específica, né? Ali próximo à linha do Equador. E quando isso aquece muito mais do que o normal, sobretudo criando contrastes com as regiões adjacentes, a gente tem algo que acontece que é uma convecção muito profunda. Forma muitas nuvens, evaporação aumenta, leva calor lá para a alta atmosfera. Quando esse fenômeno acontece de levar calor lá para a alta atmosfera, isso cria ondas na atmosfera lá em cima. E isso atrapalha, modifica a dinâmica da circulação global. Então, quando essa onda se propaga, né, ela acontece inicialmente no Pacífico, mas ela se propaga pelo globo todo. Ela mexe com alguns parâmetros importantes que acabam reorganizando a circulação da atmosfera. Um desses elementos que é muito importante da gente falar aqui chama jato subtropical. É um jato que acontece lá em cima da atmosfera, mas esse jato, quando ele está muito ativo, que poderia ser aqui representado por um corredor de vento muito forte, ele facilita a divergência entre as camadas da atmosfera e faz com que o ar suba mais facilmente por onde ele é intensificado. Adivinha onde no Brasil que isso acontece de forma mais explícita? Lá no sul. Então, lá no sul do país, em anos de El Niño, essa onda que eu mencionei que é propagada, ela vai favorecer esses jatos de alto nível, favorecendo, portanto, que o ar comece a subir com mais facilidade. Só que ar subindo, sozinho, não significa chuva, muito menos tempestades. A gente tem que ter umidade e tem que ter calor. Um outro efeito do El Niño no Brasil, ele ajusta a circulação de como o calor e a umidade vêm pela baixa atmosfera, muito por conta de como os ventos batem nos Andes e vão lá para o sul. Então ele também facilita esses outros dois ingredientes no sul do país. É por isso que a gente fala que em anos de El Niño a gente tem, portanto, mais chances de chuvas e episódios extremos lá no sul. Temos mais umidade, temos mais calor e temos mais divergência lá nos altos níveis. Bom, essa é uma parte da pergunta que foi feita. A segunda é, o ar sobe, né, lá no Pacífico Equatorial, ele tem que descer em algum lugar. Onde ele costuma descer? Na porção central do Brasil, na Amazônia. Quando esse ar desce, ele dificulta a formação de nuvens, que precisa que o ar suba, certo? Além disso, quando ele desce, ele é comprimido por conta da pressão e ele aquece o seu entorno. Isso é um processo físico conhecido como compressão adiabática, aquecimento adiabático. Se ele está aquecendo o entorno, está dificultando a formação de nuvens, a gente tem mais radiação chegando, então a gente está propiciando calor e seca. Então é por isso que o ano de El Niño causa, no centro do Brasil, na Amazônia, mais ondas de calor e mais secas, né? Isso na fase quente, chamada El Niño. Quando o sistema climático ele se reorganiza, o oceano se reorganiza, às vezes acontece o oposto. Essa mesma porçãozinha, ela fica fria, e aí temos a laninha. E aí, para não explicar muito longamente aqui, os efeitos são contrários, né? A gente vai ter mais episódios de chuva no centro e na Amazônia e secas no sul do Brasil. Então, a laninha e o El Niño se configuram dessa maneira. Mas cabe aqui só um detalhezinho para a gente falar sobre esse El Niño que está por vir. Por que ele é tão desafiador assim, né? Além do aquecimento estar muito alto, as previsões indicam ultrapassar 2 graus Celsius, que é o que definiria ele como muito forte, e aí algumas pessoas, né, não é consenso, mas tem chamado de super El Niño, é porque ele pode atingir 3 graus e meio. Só que tem um detalhe, se o aquecimento ao redor dele, nas outras faixas do oceano, também é elevado, isso está acontecendo, o planeta está com uma febre, vamos assim dizer, os oceanos também, o El Niño não é tão bem configurado assim. Então, ele precisa desse contraste. E como o globo todo está em febre, o oceano está em febre, tem algumas metodologias que estão mudando para poder entendermos qual será o impacto aqui no Brasil. E isso ainda é incerto, de certa maneira. Então, de um lado, a gente tem que ter a comunicação de que temos o El Niño muito forte a caminho, porém, os seus impactos dependem de uma série de sutilezas que a gente vai aprendendo conforme as semanas vão passando e os dados vão chegando. Perfeito. Camarinha, mas diante desse quadro que você traçou, como então o poder público, governos estaduais, prefeituras, governo federal, como ele vai se prevenir se não sabemos sequer a dimensão, se vai ser... assim, a gente não tem um quadro detalhado do efeito, né?
Qual é o tipo de preparação que pode ser feito, então? Vamos lá, né? Sim. Legal, pergunta é bacana porque você falou 2 termos que parecem semelhantes, mas eles são distintos. Prevenção, preparação. A Boa. prevenção, na verdade, ela deve começar muito antes do El Niño. Ela precisa ser algo realmente mais perene ao longo do tempo e a cobrança precisa ser feita em cima de prevenção, independente de El Niño ou não, né? A preparação, aí sim, com meses de antecedência, que é onde nós estamos mais ou menos agora, passa a ter mais importância, sabendo que muitas ações preventivas, né, de mudanças, de desigualdades e obras estruturais não vai dar mais tempo. Então a gente começa a se preparar. Nesse sentido, aí é recapitular os planos de contingenciamento, uma comunicação bastante orientada junto à população. Nesses locais onde nós sabemos desses efeitos, pensar em ações mais diretas, como cancelamento de algumas festas que têm sido feitas no sul do país, colocar mais viaturas disponíveis para eventuais emergências que vão acontecer. Então, tem estados como São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, que estão começando a fazer esse tipo de comunicação e planejamento, que é o que dá para fazer agora. Então, prevenção começa muito antes. Preparação, agora nós estamos nela e podemos fazer esse tipo de direcionamento. E o que o poder público tem que fazer é ir conversando e se atualizando a cada 15 dias, 30 dias, conforme essas evidências forem chegando, para aí você poder direcionar melhor recursos e efetivo, porque nós sabemos que esses 2 elementos no Brasil são bastante escassos quando nós falamos de enfrentamento aos desastres. Não, perfeito. Quero muito agradecer aqui a presença do Pedro Ivo Camarinha, foi muito esclarecedor aqui. Pedro, muito obrigada e até uma próxima oportunidade também. Obrigado, querido. Muito obrigado mais uma vez e o convite para ler o artigo lá no Liberta. Até por mais. favor. Muito bom. Convidar Obrigado, aqui todo querido. mundo a acompanhar o artigo lá na nossa revista Liberta. O artigo do Pedro Ivo é O Brasil está preparado para o El Niño? Tem também um artigo muito bom da Débora Maganha a respeito do El Niño, enfim, essa semana... Os impactos econômicos também. Isso, exatamente. Muito, muito importante aqui fazer o convite para todos que nos acompanham também. Seguimos aqui, vamos falar de caso Master também? Opa, Rodrigo, por favor. Chico, na verdade sobre delação premiada. A gente vem falando sobre isso há algum tempo. O que a Polícia Federal tem considerado insuficiente esse conteúdo nessa nova proposta de delação que foi apresentada na semana passada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo relatos, apesar dele ter ampliado esses tópicos para o acordo de redução de pena e ser considerada pela PF como uma mais completa em relação à anterior, o Daniel Vorcaro não tem avançado em detalhes dessa investigação. Vamos entender isso. A falta de colaboração tem levado integrantes da Força Policial a defender que o novo acordo deve ser recusado. A gente até ouviu uma apuração do Kleber Lourenço nesse sentido, mas a decisão ainda não foi tomada oficialmente. O Vorcaro, ele sustenta na delação, por exemplo, que não teria existido irregularidades na negociação do patrocínio ao filme Dark Horse sobre o Jair Bolsonaro. Mas ele parte do pressuposto que ele é um cara totalmente legal, que o dinheiro dele é totalmente legal. Se o dinheiro dele é sujo e podre, logo está contaminado tudo na parada. Então, ele acha que ele é o Banco do Brasil. Uhum. Não, eu emprestei... Ele não é o Banco do Brasil, ele é o Banco Master, apodrecido, pegou dinheiro de idoso, pegou consignado da forma mais larápia possível, ele fez um escarcéu. Então, qualquer coisa que parta dele, o financiamento de um filme, de uma casa, de um amigo, de uma suruba, é ilegal, e é imoral, e é apodrecido. Então, outra, não tem. Né, tem as duas coisas. Primeiro, ele estava fazendo um favor para a família Bolsonaro em troca de algo do passado ou de algo do futuro? Exato. Essa é uma questão. Exato. Por quê? Porque o Banco Master só existe por conta da liberação que foi dada pelo Banco Central do Campos Neto, que aliás é um personagem que voltou a assumir, né, do noticiário. Sim. Banco Master só existe por causa do Campos Neto, que no governo do Temer, hein? Sim. O Temer, o presidente do Banco Central lá era mais correto tecnicamente, falou não. Eu não autorizo esse cara a comprar o Banco Máxima, né, que era o banco anterior. Aí vem. Então, será que ele está dando essa ajuda para a família Bolsonaro? Ele disse que é sem nenhum interesse. Mas ele pode ter feito tudo isso já como um agradecimento pela Qualquer existência. dinheiro dele, qualquer dinheiro depois da liquidação é ilegal, é dinheiro sujo. Não tem nada de origem legal em nenhum dinheiro do Banco Master.
Mas me chama a atenção como eu acho que a ficha dele não caiu totalmente ainda, porque ele fez a primeira delação, não foi aceita. Aí ele troca de advogado, vamos lembrar, ele, né, troca o Juca, né, sai o advogado, sai o Oliveira Lima, e ele põe um outro advogado para melhorar a delação. E aí ele faz uma nova delação que não conta nada. Não conta a nada. Polícia Federal, a gente tem essa informação de bastidor, né, Gabi? Quer dizer, está insatisfeita porque ele não avança nada em relação ao filme que já não esteja nos detalhes que o Intercept já revelou. Já trouxe. E também não avança grandes coisas em relação ao Ciro Nogueira, ao patrocínio. Ele praticamente bancava o Ciro Nogueira. Sim. Não era nem só que ele bancava politicamente, ele bancava como uma pessoa. Viagem, apartamento em São Paulo, apartamento para o Ciro Nogueira oferecer para a namorada, para a nova esposa dele. Não sei. Enfim, a relação com o Ciro Nogueira, não tenho nada para esclarecer. Relação com a família Bolsonaro, não é isso aí que já está nos diálogos. Então, para que delação? Para que a delação é só se ele acrescentasse alguma coisa a mais. Ele tem que esclarecer o que ele foi fazer naquela reunião, como é que foi a conversa dele com o Flávio Bolsonaro, por que o Flávio foi revisitá-lo em São Paulo, né? O que eles conversaram? Aí ele não vai contar, porque justamente devem ter conversado isso. Você não me entregue, Vorcar. Você não me entregue, porque eu vou dar um jeito de te ajudar. E o Flávio, o Vorcar ainda está jogando com a possibilidade, estava pelo menos, do Flávio Bolsonaro ganhar a eleição e salvar a pele dele. Sim, o quadro é totalmente outro agora, né? Inclusive por conta do áudio da conversa dos dois. Então, ele não teve alternativa, ele teve que citar o Flávio Bolsonaro e aí, claro, Gabi. cita dizendo, não tem contrapartida, não, foi uma negociação republicana. Não se sabe nem se os 61 milhões, né, Gabi, se foram para o filme. Não se sabe o caminho desse dinheiro. Não tem prestação de contas. Não se sabe se o Eduardo Bolsonaro não estaria lá financiado pelo próprio Vorcaro. Então, eu quero ver com essa conversinha ainda de que, não, foi um patrocínio legal. Outra coisa, se é um patrocínio legal, por que ele queria esconder que ele pôs dinheiro no filme? Por que ele não citou o Flávio Bolsonaro em nenhum outro momento? Em nenhum outro momento. E por que tem um diálogo dele reclamando de um intermediário? Pô, saiu matéria aí dizendo que eu estou patrocinando o filme, isso não foi bom para nós. O sujeito põe 60 milhões num filme e não quer que apareça o nome. Ele reclama com o Thiago Miranda, que é o... Correndo desesperado para tirar a matéria. Tira a matéria, eu não quero que apareça. Isso é muito suspeito. Se você tem uma empresa privada, seja um banco Itaú da vida... E por que o Flávio, quando o repórter bravamente pergunta a ele ali nas cordas ali... por que ele diz que ele chama o repórter de militante e ele não diz, não, era um dinheiro legal do dinheiro legal, Vorcaro, banqueiro não super tem problema boa. nenhum. Ele fala que é mentira e... Não, aliás, muitas idas e vindas, né? Ele diz que é mentira e depois diz outra coisa, não, chamava de irmão porque é assim que fala no Rio de Janeiro. Mas quase nunca me encontrei com ele, depois ele descobre que foi para São Paulo se encontrar. Depois que ele vai para domiciliar. Então tem muita coisa aí que não foi respondida, né? Aliás, essa semana tem outros que vão prestar depoimento para a Polícia Federal, que é o ex-sócio do Banco Master também, o Augusto Lima, também é uma peça-chave nessa história. Vai ser bom saber qual a linha dele, por onde que ele vai agora. E um ex-diretor do BRB também fala nessa semana. Então acho que a gente vai ter, com certeza, novidades do entorno dessa história do Master também. Vamos ver como é que vai... chegar essa história, se a gente ainda vai ter uma recusa da proposta de delação do Daniel Isso é Vorcaro, legal, por que ele quer tirar ele se incomodou com a pergunta feita na pesquisa? Não é legal? Deixa a pergunta, cara. Um patrocínio bonito para o filme patrocínio bacana. Limpo? Qual que é o problema? Exatamente, essa é uma boa problema questão. Cadê? Aliás, eu estou abrindo a rede social, só tem gente repostando a pesquisa, né? O Cássio com K... chamou para o resultado de novo, né? Está todo mundo olhando de novo. Acabei de ver o Kleber Mendonça Filho, falando em filme, cineasta, postando a pesquisa. Fala que é a pesquisa que eles não querem que mostrem. Aliás, um filme, né, que foi ali para concorrer ao Oscar, feito com muito menos dinheiro do que a doação, a boa doação ali do irmão, né, Daniel Vorcaro. Exatamente. E o Flávio prometeu, vou esclarecer onde é que está o dinheiro, os 61 milhões. Vou mostrar o contrato, não tem nada até agora. O contrato não apareceu até agora. É isso, gente. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto nessa semana, com certeza tem expectativas sobre esses depoimentos também que vão ser prestados. Agora, eu queria trazer um outro assunto aqui que diz respeito ao nosso Congresso. Na semana passada a gente teve aquele balde de água fria relacionado ao aborto legal para crianças e adolescentes, né, que vai dificultar, sustando uma resolução do CONANDA. E agora eu quero trazer uma outra pauta que é a Câmara aprovando sem muito alarde
uma PEC que amplia a imunidade tributária religiosa e estende para organizações como comunidades terapêuticas e creches a possibilidade de adquirir bens ou serviços sem pagar impostos. Essa medida representa, segundo reportagem do jornal o Globo, uma perda orçamentária de 5,5 a 7 bilhões de reais ao ano, que é um valor superior ao custeio das universidades públicas brasileiras, por exemplo, né, que vem sofrendo ao longo dos últimos anos diversas restrições orçamentárias. Muitas vezes, lá nos anos Bolsonaro, quase que não conseguia pagar as contas. Sim, não dava nem as para o contas custeio, básicas. E agora esse projeto precisa ser aprovado no Senado, mas já levanta essa preocupação. Essa PEC, ela é originalmente uma proposta do bispo da Igreja Universal, o Marcelo Crivella, do Republicanos. Há 10 anos, ele disse ali numa pregação a seguinte frase, que dinheiro e aviões a igreja já tinha e que era hora de eleger um presidente. Só para lembrar aqui, né? Só para lembrar o projeto do homem. Crivella. Marcelo Crivella. E vendo essa matéria e esse resumo que você trouxe muito bem aí, Gabi, eu me lembro de uma outra reportagem que saiu hoje, a apuração do Igor Mello, tem a ver muito com a boa. Igreja Universal também, e tem a ver com o banco do Edir Macedo. Porque Crivella é Edir Macedo, né? Todo mundo sabe. O banco do Edir Macedo tem um caminho muito parecido com o Master, né, Chico? E o Igor Mello descobriu que a SEDAI, aquela estatal do Rio de Janeiro, que botou dinheiro no Master, também botou dinheiro no Digimais. No mesmo modelo. Mesmo modelo, para salvar o banco do Edir Macedo, igualzinho. Comprou CDBs do Digimais, que é um banco micado, perto de quebrar. O Edir Macedo teve que injetar dinheiro para salvar o Digimais. Então, olha o prejuízo que essa gente causa ao Brasil. Crivella querendo aprovar dinheiro a mais que daria para custear as universidades públicas para as igrejas que dão aviões para o Edir Macedo passear e igrejas que montam banco. O Edir Macedo montou não é da igreja, é do Edir Macedo, é tudo a mesma coisa, o dinheiro é o mesmo. É a mesma coisa, Record, tudo junto e misturado. Aliás, o dinheiro é o mesmo, é do fiel, é do quem vai lá pro culto acreditando piamente, né? Assim, tendo aquela fé popular, achando que vai melhorar espiritualmente a sua vida e está dando dinheiro pro pastor comprar helicóptero. E o que me choca também, nesse caso da SEDAI, eu vou repetir, está lá no site, é que o diretor da SEDAI, que não é um sujeito lá que estava desavisado, assinou sem querer, é um cara que trabalhava no gabinete do Cláudio Castro, no governo do Cláudio Castro, e foi colocado na SEDAI pelo Cláudio Castro. SEDAI, para quem não é do Rio, é a companhia de saneamento lá do Rio de Janeiro. Foi privatizado um pedaço, mas permaneceu um outro pedaço na mão do governo. O Cláudio Castro pendurou esse diretor lá, que autorizou dinheiro da SEDAI para salvar o banco de Edir Macedo. E não salvou, porque o banco está pendurado aí para quebrar. O banco está pela hora da morte. Tem uma operação do BTG comprar o Digimais para não ter uma quebra, porque já quebrou o Master. Se quebrar também o Digimais, que é um banco parecido, que operava de maneira muito agressiva, com investimentos fora do padrão, se quebrar, gera um problema para o sistema financeiro brasileiro, não tão grave, porque é um banco de pequeno porte e tal, para médio, mas pode levar para o buraco o império do Edir Macedo. Ele está pendurado nessa operação aí, viu? É grave a situação lá do grupo, como ele chama. Eu trabalhei na Record, eles chamavam o grupo. O grupo era a Record, o banco, que na época nem existia, a igreja e o partido político. Eles têm o partido. O Republicanos é operado pelo Edir Macedo, indiretamente, através do Marcos Pereira. Mas é impressionante, né? É só bolada nas costas, já que a gente estava falando hoje de Copa do Mundo. Porque, assim, agora o brasileiro tem que pagar também privilégio de quem tem igreja. E de quem tem e das próprias igrejas. E aí você poderia estar custeando, né, financiando todas as universidades públicas brasileiras. Sim. Enquanto a gente eles não usam essa chantagem, usam como chantagem nas eleições. Isso. O Lula, o governo não quer apoiar as igrejas. Assim, eles usam a massa toda que acredita no que eles dizem, na parte religiosa, para chantagem. Olha, se você não libera isso aí, portanto, vai ficar longe desses votos aqui. Assim, eles pegam... qual o grande capital dele? Os frequentadores da igreja.
que é também um eleitorado É um importante. eleitorado muito obediente, aliás. Sim, sim, Não é nem de cabresto eleitoral, é ali achando que até quase Jesus está falando. É verdade. Para atender um bando de picareta miserável desse. É isso, Chico. Olha, gente, vamos trazer o resultado da nossa enquete, aqui do N2 também, da nossa sala de discussão, da nossa rede social no Papo Legal, do ICL N2. A gente lançou uma enquete hoje e traz o resultado aqui para você, ó, a gente vai colocar aqui na tela. Qual seria a prioridade de Flávio Bolsonaro como presidente? Ganhou esmagadora maioria dizendo anistia para Jair Bolsonaro. Eu concordo, é o grande projeto esse é o principal de Flávio projeto. Bolsonaro presidente, gente. Não tem Mas proposta também no de pacote vem a viabilizar a escala 7-0. Isso, e suspender a reforma tributária. E se tivesse uma quarta opção, nova reforma da Previdência. Total. Arroxo nos velhinhos. Já está engatilhado. Dos velhinhos, nos trabalhadores, é isso mesmo. Exato. É isso mesmo, mas o objetivo, né, não tem proposta de governo, é anistiar o Jair Bolsonaro, né, livrar a cara do pai dele. Vamos trazer os nomes também da nossa audiência que participaram aqui. Maria Cristina, Marcos Landim, Lucinha Barros, Eduardo Alisson da Silva, Timóteo Alberto Poeta e todos que nos acompanharam, que comentaram aqui no nosso Papo Legal, sempre participando, votando na nossa enquete e, claro, no nosso chat também. Estou sempre de olho também em todo mundo que comenta por lá. E vamos nessa? Opa, que hoje temos começamos Chico bem. Pinheiro entrevista, hoje com a Benedita da Silva, viu, Rodrigo? Super, eu vi a chamada, queria só trazer uma atualização da apuração da eleição peruana. Opa! O candidato da esquerda tem 30 mil votos de vantagem. Olha, num eleitorado de quase 20 milhões de votos válidos, ele tem uma vantagem de 30 mil nesse momento, que não é nem 0,1%, mas está na frente o candidato da esquerda em relação a Keiko Fujimori. Caramba! Continua na frente. Ele continua na frente. Atualização minuto a minuto. É isso, estão acompanhando aqui. Fica de olho no nosso site, também na nossa programação. Amanhã estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã com o Desperta. E agora você fica com o Chico Pinheiro Entrevista, conversando com a deputada federal Benedita da Silva. Boa noite, pessoal. Muito bom, boa noite, queridos. É amanhã, o nosso encontro com o professor Guy McPherson, uma das maiores autoridades sobre a questão climática no mundo. E, com certeza, a mais controversa e radical, porque para ele tudo isso que a gente está vendo é só o começo de algo que pode ser muito pior. Amanhã, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto. Até porque somente juntos a gente vai conseguir se proteger disso. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.